Hoje o nosso tema do nosso quadro Saúde é cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins. Para falar sobre causas, sintomas, tratamentos e prevenção, nós convidamos aqui no nosso estúdio o médico nefrologista Mário Nicolau. Seja muito bem-vindo, doutor Mário. Obrigado, Neyara. Bom dia aos telespectadores. Sempre um prazer estar aqui falando de um tema tão importante que é pedra nos rins. Bom, e um tema que fica também um problema que acaba ficando mais frequente nesse período, quando o calor começa a ficar mais intenso, né? Exatamente. Por quê, doutor Mário, que isso acaba acometendo mais pessoas num período mais quente do ano? Pronto, por dois motivos principais. O primeiro, o calor em si faz a pessoa suar mais, desidrata e, consequentemente, sobra menos líquido para ir para os rins. Se tem menos líquido, a tendência é precipitar de forma mais fácil os cristais, formando os famosos cálculos renais. Além disso, no calor, a pessoa vive mais no ar-condicionado, passa mais tempo no frio, em ambiente de escritório e, consequentemente, esquece de beber água. E quando não se hidrata, também acaba formando menos urina e, consequentemente, fica menos dissolvido os cristais na nossa urina, consequentemente, acaba precipitando e formando a pedra. Bom, vamos entender. Qual a função dos rins no nosso organismo? Pronto, os rins possuem milhares de funções. Muita gente acha que basicamente é formar urina. Se eu estou urinando bem, é sinal que o meu rim está funcionando de forma normal. E, no entanto, isso não é verdade. A urina, além da quantidade, também tem que ter qualidade. E essa qualidade que faz filtrar sódio, potássio, ureia, creatinina, ou seja, limpar de certa forma a sujeira do nosso organismo. Além disso, controla a pressão, controla o volume do sangue, até mesmo questão de anemia, o rim é responsável. Ele produz a substância chamada alfa-poetina, que vai lá na medula óssea produzir sangue. Então, o rim é como se fosse, para a gente falar de uma forma, é um filtro do nosso sangue? Exatamente, é um grande filtro e qualquer distúrbio, qualquer desordem no rim pode provocar sintomas sérios na pessoa devido ao acúmulo de certas substâncias. Bom, quando a pessoa tem cálculo renal, a gente tem aqui alguns sintomas, para que você possa identificar o que pode ser um cálculo renal. Por exemplo, necessidade de urinar com mais frequência, infecções urinárias repetitivas, são sintomas, doutor. Dor também, gente, dor lombar também é um dos sintomas, não é isso? Isso. Quais outros sintomas, doutor? Pronto, o cálculo renal possui também dois tipos de situações. A primeira é quando ele está lá no rim, dormindo, digamos assim, e é achado através do exame ocasional de ultrassom, tomografia. Nesse caso, ele não provoca sintoma algum. A pessoa é portadora assintomática de cálculo renal. E a outra situação é quando ele está sendo eliminado, quando está passando pelas estruturas renais, indo até a bexiga para ser eliminado. Nessa situação, sim, ocorrem sintomas, uma dor importante que se compara à dor do parto normal, irradiando para a região da virilha, associada a náuseas, vômitos e pode haver também dor de urina e sangramento urinário. Aí sim, é o que a gente chama de cólica renal, é a dor da eliminação da pedra. Algumas pedras, elas conseguem serem eliminadas naturalmente, com todo esse desconforto. Outras não, né? Precisa de um procedimento cirúrgico. Exatamente, vai depender principalmente do tamanho da pedra. Pedras de até 5 milímetros, a tendência é ser eliminadas. E pedras a partir de 7 ou 8 milímetros, a tendência é precisar fazer procedimento urológico, precisar fazer uma cirurgia. Mulher, por aguentar mais a dor, acaba que elimina a maior quantidade de cálculos. Já o homem, a tendência é ir para a cirurgia, a depender do tamanho. Existem pessoas com maior predisposição a ter cálculo renal ou é só uma questão mesmo de não se prevenir? Existem certas situações que favorecem a formação dos cálculos, por isso é importante investigar. Cálculo renal, pedra nos rins, não é uma doença em si, é um sintoma que algo não vai bem a seu organismo. Então, precisa investigar, fazer uma bioquímica urinária, ver quanto é que está seu sódio, seu cálcio na urina e dosar certos hormônios sanguíneos, a fim de tentar prevenir a recorrência dos cálculos. Bom, e uma das prevenções do cálculo renal é tomar água, né, doutor Mário? Exatamente, pelo menos 2 litros, 2,5 litros todos os dias de água. O importante parâmetro para você se atentar é a cor da sua urina. Quanto mais clara, quanto mais transparente, sinal que sua hidratação está de forma adequada. E quanto mais amarelada, mais escura, sinal que você não está ingerindo água de forma correta. E a água tem uma forma correta. A gente depois vai seguir nessa cartela, mas a água tem uma forma correta. Isso eu aprendi porque eu apresentei o Vida Saudável. Muitos médicos falavam, não adianta você tomar 1 litro d'água de uma vez só.
Você tem que ficar tomando pequenas porções durante todo o dia. Exatamente. Tem muita gente que acaba ao longo do dia, não bebe água, chega em casa... À noite, aí bebe os 2 litros. 2 litros. Não adianta, tem que ser algo ao longo do dia. Então, 1 litro pela manhã, 1 litro à tarde, meio litro à noite, contanto que você constantemente esteja se hidratando. Eu vou dar uma dica para você, gente. Essa história da garrafinha, doutor Mário, ela funciona muito. Eu digo isso porque eu tenho um problema renal e eu realmente... Doutor Mário é o meu médico, inclusive, e ele sempre fala, tem que tomar muita água, tem que tomar muita água. E eu adotei garrafinhas. Então, assim, eu tenho garrafa espalhada na casa toda, eu trago garrafa. E isso me ajudou muito a melhorar a quantidade de água que eu tomo todo dia. E não deve sentir sede para tomar água, né? Exatamente. É uma forma adequada de você estar se policiando quanto de água está ingerindo ao longo do dia. Os idosos, por exemplo, que não sentem muita sede, tem o centro da sede um pouco reduzido, você acaba perdendo um pouco o parâmetro de quanto ele bebeu naquele dia. Então é importante ter uma garrafinha sua própria na geladeira, ande sempre com uma garrafinha, para você estar se policiando quanto é de água que está bebendo ao longo do dia. Tá, então vamos colocar rapidamente aqui a prevenção, tomar bastante água, tá? Ingestão também de sucos naturais, principalmente suco de limão, sucos cítricos, não é isso, doutor? Isso. Diminuição do consumo de sal e alimentos ricos em proteína animal, em prática de atividade de exercício físico é sempre, né? Uhum. E obesidade, gente, as pessoas têm que realmente tratar a questão da obesidade, perda de peso, isso facilita muito, né? Facilita. O pilar do cálculo renal, da prevenção, se baseia principalmente em 3 aspectos principais. Reduz o sal da sua dieta, reduz alimentos processados, alimentos enlatados, aumente a ingesta de água, pelo menos 2 litros, 2,5 litros todos os dias. E, sempre que possível, ingira suco de frutas cítricas, limão, laranja, porque o citrato é importante na prevenção dos cálculos renais. Isso é o que ele diz para mim sempre, viu? Muito obrigada, doutor Mário, pela sua presença aqui no Notícia da Manhã, tá bom? Bom dia. Obrigada. Obrigado.